Olá, bem-vindo ao canal A Mulher que Ama Livros e hoje vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram A Mulher que Ama Livros PT. Então eu pedi para fazerem perguntas que quisessem deixar alguma pergunta lá no Instagram, reuni aqui no meu caderninho e vou responder. Ainda são algumas e tem aqui perguntas muito interessantes. Eu achei muito curiosas terem deixado. Então vamos lá. Como é que surgiu o teu gosto pelos livros? Perguntou Marcador Inquieto. Então, surgiu quando eu comecei a aprender a ler e a minha mãe e a minha avó me ofereceram... Peço desculpa. A minha mãe e a minha avó ofereceram uma coleção de livros sobre algumas figuras históricas e eu comecei a ler. Eu tinha algumas imagens, um pequeno texto, achei muito interessante e comecei a ler e foi aí que despertou o meu gosto pela leitura. Foi aí que despertou o meu gosto pela leitura. Foi assim que eu aprendi a ler e no primeiro aniversário recebi essa coleção que a minha avó e a minha mãe me deram. Se eu disser livro de romance, qual é a capa que surge imediatamente na tua mente? Pergunta a Brenda. A primeira capa que me surge assim que se fala em livro de romance, eu penso logo no livro da Amiga Genial. Porque será? Depois, o Miguel, escreves com a mão direita ou esquerda? Eu escrevo com a mão esquerda. O que é que te motiva mais, o Instagram ou o YouTube? Perguntou a Ana. Sem dúvida, o YouTube. Sem dúvida, o YouTube, sem dúvida. Ama a organização, o que é que se passou? Perguntou a Laura. A organização deixou de fazer sentido para mim, deixou de me dar gozo, deixou de me alegrar e começou a ser uma conta que eu já estava a criar conteúdo para uma organização de forma muito mecânica, pouco orgânica. Era um projeto que já não me estava a dar o mesmo gozo. Depois comecei a ver montes de gente de repente a criar conteúdo sobre bullet journal e existiram situações pontuais que me começaram a incomodar por causa do projeto e eu decidi cortar logo de vez, porque eu sou assim. Quando algo me incomoda ou algo me chateia ou algo me aborrece, a minha forma de lidar com aquilo é cortar. Não tenho paciência, sou uma pessoa com muito pouca paciência para essas situações e tudo o que me aborreça, chateia, eu corto. Pronto, eu sou assim. Claro que existem coisas que merecem a pena continuar a lidar, continuar a investir, continuar a assobiar para o lado, mas existem outras que não. E então a minha organização já se estava a tornar numa coisa me incomodava. Alguma vez fizeste um curso de escrita criativa? Perguntou a Laura. Sim, já fiz um curso de escrita criativa, mas que não me acrescentou em nada. Não valeu a pena pelo curso em si, valeu a pena pelas amizades que fiz naquela altura e pelos escritores que eu conheci, porque todos os dias numa aula, ou quase todos os dias, ia um escritor de literatura contemporânea e foi muito interessante conhecer o trabalho deles, ouvi-los falar e perceber que eles são e sofrem de ego, muito ego. E então fez com que eu não os idolatrasse e colocasse os autores num patamar que eu colocava como seres, sei lá, não sei. Foi uma forma de quebrar alguns dogmas em relação a isso e nesse sentido foi bom, mas resto não. E trouxe uma oportunidade de escrever numa revista literária, pronto. De resto não aprendi nada. E para além disso era dado por um autor que nem sequer tinha sucesso. Tens interesse em deixar mais dicas de escrita? Não, porque quem sou eu para dar dicas de escrita, não é? Não tenho nenhum livro publicado, escrevo de forma muito... Eu sou uma amadora, quem sou eu para dar dicas de escrita? A única coisa que eu posso dar é dicas de organização, de escrita, mas são coisas que funcionam comigo, não quer dizer que funcionem contigo. Eu acho que dar dicas e dizer o que as pessoas têm que fazer já não é para mim. Há muito tempo, perdi interesse em conteúdo desse género. O que deves fazer para te organizar? O que deves fazer para não sei o quê? Quem somos nós para dizer o que é que o outro tem que fazer? Então, eu já não faço esse género de conteúdo. Eu gosto de
fazer conteúdo e dizer, olha, esta é a forma como eu faço, esta é a forma, não quer dizer que seja a forma correta, por isso é que já não tenho paciência para determinados assuntos. E então eu dar dicas de escrita, eu não sou ninguém para dar dicas de escrita. Eu gosto de ouvir falar, quem sabe, tipo João Tordo, que tem curso de escrita, já vendeu imenso, ele sim tem dicas de escrita. Tens alguma inspiração? Tenho, sem dúvida, a minha família. É a minha família que é a minha maior inspiração. E a vida no geral, mais ninguém. A Angie pergunta, conseguirias deixar de lado o blog ou gostarias de o manter? Eu vou manter sempre o meu blog, porque antes de ser youtuber, eu sou blogger. Muito antes. Eu sou blogger já desde que os blogs existem e eu amo blog, e o blog é o meu espaço, ok? É o espaço que eu pago, é um espaço meu, é um espaço onde eu tenho sempre o conteúdo guardado, reservado, organizado. É muito mais fácil para mim fazer listas através do meu blog, deixar-vos sugestões, dar-vos dicas de leituras através do meu blog, sem dúvida. O blog será sempre a minha base e podem deixar de existir todas as outras redes sociais, o blog nunca vai deixar de existir. O blog continua a ser a minha rede social preferida, não consumo, e isso é um bocadinho hipócrita da minha parte, que é, eu não consumo blogs, mas tenho um blog, mas eu tenho mais um blog para fazer de arquivo morto, ou seja, para organizar o conteúdo e ter ali uma base de dados, é mais por isso. A Testa Books pergunta-me, dentro de um leque tão variado de projetos o que já criaste, qual é aquele por que tens mais carinho? São dois, por motivos diferentes. Então, é o projeto Ler os Nossos, que acontece em novembro, onde nós lemos só a literatura portuguesa e onde divulgo vários autores portugueses. É uma das minhas literaturas preferidas, sem dúvida, no mundo, e então dá-me um gozo imenso de partilhar e dar opinião sobre a literatura portuguesa, e acabo sempre por encontrar um autor que fica marcado e eu amo. E o outro projeto é o Clube dos Clássicos Vivos, porque tem evoluiu de discussões no Goodreads para encontros, e então dá-me imenso gozo. Tenho conhecido pessoas incríveis por causa desse clube, pessoas que já me marcaram na minha vida de alguma forma, pessoas com quem eu hoje ainda mantenho contacto e porque me tem dado a oportunidade de falar sobre livros e ter o meu clube, né? E dá-me a possibilidade de eu conhecer lugares também. Agora começou a chover. A Testa Books também perguntou que pequenas coisas te ajudaram no processo de escrita. O que é que me ajudou bastante para escrever o livro? Sem dúvida a música, ler muito. Ler muito. A leitura traz-me muita inspiração para a escrita. A música, porque me faz recordar aquelas determinadas situações que dá para eu colocar em papel se estiver a ouvir, porque a minha mente associa aquela situação. Soraya Pires, qual foi o momento... quero mandar um beijinho à Soraya Pires, porque a Soraya Pires tem sido incansável na tentativa de divulgar ao máximo este canal. Então, muito obrigada. Mesmo, muito obrigada. Soraya Pires, qual foi o momento em que decidiste fazer vídeos para o YouTube? Pelos vistos, a data foi em 2012, em agosto. Foi por causa do canal da Verónica Valadares, uma brasileira que tem um canal literário interessantíssimo. Ela tem um sentido de humor muito inteligente, tem um bom gosto literário, adoro. E encontrei o canal dela e eu pensei, porque é que eu não faço isto? Já que eu adoro ler e falo de livros no meu blog, porque é que eu não faço em vídeo? E pronto, foi aí. Então pedi uma câmera ao meu marido no Natal, eu lembro-me, depois ele ofereceu-me uma câmera daquelas bem antigas, que quase tenho aqui, deixa-me ver se tenho. A minha primeira câmerazinha, ele tem aqui guardado. Ainda tem assim. E se vocês virem os meus vídeos antigos, eu gravava lá na casa de banho, que era onde tinha a melhor luz, enfim. Qual é a reação da família e amigos ao facto de fazeres vídeos para o YouTube? Já estão mais que habituados,
Eu sempre tive aquela coisa de estrela, de fazer danças, de fazer grupos de dança, de gravar isto, tirar fotos, de fazer grupos de teatro. Sempre tive essa mania. Então acho que nunca ficaram muito surpreendidos. E o meu marido adora. Ele, pelo menos, ele incentiva-me bastante, sobretudo a fazer os vlogs de família. Foi ele que teve a ideia e ele ajuda-me lá, claro, de vez em quando dá a sua opinião também. Quando eu tenho uma ideia, ele é a pessoa que mais me incentiva. A minha irmã também, eu de vez em quando mostro-lhe alguns vídeos. Mas é engraçado que a nossa família, as pessoas mais próximas, são aquelas sempre que nunca assistem ao nosso conteúdo. Não sei se isso vos acontece, mas comigo acontece. Então, eles assistem a alguns vídeos, não todos, porque eles não têm paciência para ouvir-me falar sobre livros, porque eles não amam ler como eu. E, por exemplo, a minha irmã Daniela, ela assistia muito antes ao YouTube, agora já não assiste tanto, mas de vez em quando ela vê os meus vídeos, ela gosta, ela apoia-me, então sempre, quando eu trago uma ideia nova ou quero melhorar, ela ajuda bastante. Aliás, ela e o meu marido foram os que me ofereceram a minha camarinha nova, que eu estou agora a gravar. Então eu tenho sempre muito apoio e eu, quando partilho os vídeos de vlogs ou qualquer coisa no Facebook, eles também assistem, mostram aos colegas de trabalho. Eu custa mais às vezes é descobrir que pessoas que eu vejo na rua que não falam comigo, veem os meus vídeos e depois contam-me, eu vi o teu vídeo, assim numa situação esporádica, eu vi o teu vídeo, não sei sobre não sei o quê, eu fico, já tive situações um bocadinho incómodas, sinceramente, por causa disto, pessoas que vejo na rua, ou por exemplo, pais de outras crianças que estão na mesma escola que os meus filhos, é um bocadinho estranho às vezes, mas faz parte, né? A gente tem. Eu ao início gostava-me bastante, mas agora já não me incomoda nada. Até no meu trabalho sabem que eu tenho um canal no YouTube, por isso. A Soraya perguntou, gostavas de chegar a um ponto de fazer vida só com o YouTube? Isso eu acho que é quase impossível. Nos meus sonhos encantados, sim, mas eu não sou pessoa para viver numa instabilidade chamada YouTube, ok? Eu já percebi que não seria menina para trabalhar em casa, não me daria a segurança suficiente para eu sentir-me durante o mês todo bem, psicologicamente e emocionalmente. Eu preciso mesmo de uma base. Eu sou muito terra a terra, muito calculista nesse aspecto e preciso sempre das minhas bases e uma delas é o meu trabalho, o meu emprego e agora estou numa super fase. Quer dizer, não estou, agora estou numa fase. Mas antes disto, eu estava numa fase incrível no meu emprego e gosto muito daquilo que faço. E gosto muito dos meus colegas e tenho bem saudades deles. Bem, nem vou falar nisso, começo-me a emocionar. Eu acho que hoje estou muito sensível. Já estou-me a emocionar. Yeah. Falo dos meus colegas, sinto saudades dos meus colegas. Enfim. A Tininha pergunta, o teu bebê é tão lindo, tão fofinho, obrigada. Tininha, obrigada por perguntares qual é o teu poeta favorito. O meu poeta favorito é o Alberto Heller. Foi o poeta que eu li e mais... Não te perdes no meio de tantas listas, não. Eu organizo-me bem no meio das minhas listas. Aliás, eu só consigo viver no meio de listas. Eu tenho feito praticamente uma lista todos os dias ao longo desta quarentena. Tenho feito listas à toa de livros de não sei do quê, clássicos que eu amo, clássicos que eu quero ler, imensas. Qual foi o livro que mais gostaste de ler? Alguém me fez esta pergunta e eu agora não tenho aqui o nome, peço desculpa. A Amiga Genial, só para dizer um, porque se eu dissesse 3, eu dizia Amiga Genial, Servidão Humana e Moby Dick. Bem, espero que tenham gostado. Peço desculpa por este clima de tensão, de nostalgia, de alguma tristeza. Eu sei, eu queria trazer assim uma vibe um bocadinho mais alegre, mas não consigo. Hoje não estou muito bem, não estou nos meus dias. Obrigada a quem deixou as perguntas e se quiserem deixem mais perguntas na caixa de informações que eu vou fazer outro vídeo a responder às perguntas. Seja lá do que for, deixem à vontade e eu, claro, não perguntei coisas que não interessam a ninguém, mas tenham vergonha, perguntem à vontade. Não... A sério, na boa. E eu já pensei em reunir várias perguntas que me fazem mais e deixar também um vídeo sobre isso. Se calhar é o que eu vou fazer. Já vou aproveitar. Bem, um beijinho e até ao próximo vídeo.